Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Gustavo Araújo. Agora a gente vai dar início à sessão de ensino em si, né, a parte explanatória da sessão de ensino. Hoje eu vou abordar um pouco da temática de análise de sobrevivência. Mas antes de começar, eu gostaria de salientar que essa apresentação aqui que eu vou fazer, ela é um recorte teórico daquilo que eu avaliei de ser mais relevante para uma introdução ao tema, com base nas literaturas que eu tive contato. Então, primeiro eu gostaria de começar falando sobre o blog da LAC, começar fazendo uma comparação. Para quem não sabe, a LAC possui um blog em que os membros ativos escrevem textos originais e publicam no site. E esses textos que são publicados lá no blog, eles são compartilhados no Instagram também. E no Instagram a gente consegue ter uma noção de quão bem está aí nesse texto ou não. Então aqui eu estou usando um exemplo. Esse texto à direita é um texto de Caio, ele atingiu 132 likes, igual esse texto meu, que está à esquerda, que também atingiu 132 likes. Só que quando a gente para analisar o tempo em que um texto levou para chegar até 132 likes, é bem diferente. A gente percebe que o texto de Caio à direita levou 6 horas até atingir 132 likes. E o meu texto levou 10 horas para atingir 132 likes. Então, por que seria que ocorre essa discrepância? Quais são as variáveis que condicionaram o tempo até o desfecho? A gente interpretando o desfecho como a marca de atingir 132 likes. Então, aqui eu quero que vocês notem a diferença entre essas duas abordagens, entre essas duas perguntas. Por que a publicação demorou mais tempo para chegar a 132 likes? E a outra pergunta, por que a publicação possui 132 likes? Então, o fator de tempo é o fator principal do meu questionamento na pergunta 1, e não a ocorrência ou não do evento. E esse tipo de background, esse tipo de racional, é o que está por trás também da análise de sobrevivência. É compreender a influência do tempo na ocorrência de um evento de interesse. Aqui eu dei esse exemplo bobo e ficcional de likes, mas a gente pode facilmente extrapolar essa lógica a um estudo experimental que compara duas intervenções, por exemplo, e o tempo levado até o desfecho de interesse. Aqui eu fiz uma substituiçãozinha no gráfico. Na análise de sobrevivência, é clássico utilizar o tempo de morte como o exemplo, porque o tempo até a morte é algo extremamente importante, e a morte é um desfecho duro, não tem como você meio morrer. Então, é importante a gente entender também que aqui a gente vai utilizar o meio biomédico para exemplificar esse tipo de análise. Mas a gente pode facilmente reconhecer esse tipo de análise estatísticas em outras áreas da ciência, como, por exemplo, na área das ciências sociais. A gente pode avaliar o tempo até um prisioneiro ter uma recidiva, um ex-prisioneiro ter uma recidiva de atividade criminosa. Ou a gente pode pensar no tempo até uma peça de um avião parar de funcionar com segurança. Então, em termos conceituais, a análise de sobrevivência é uma abordagem estatística que é pautada na análise temporal entre uma exposição, uma intervenção, até a ocorrência de um evento. Lembrando que não necessariamente é preciso ter uma exposição, ter uma intervenção, porque um estudo observacional longitudinal também pode ser passível de ter uma análise de sobrevivência. Embora possua diferença no racional, a análise estatística de sobrevivência possui técnicas análogas à estatística tradicional. E note que quando eu falo estatística tradicional, eu estou colocando tudo aquilo que não é análise de sobrevivência num pacote só, apenas por fins didáticos, para entender a comparação. Então, a análise de sobrevivência terá técnicas de análise descritiva de uma amostra e as técnicas de teste de hipótese. Aqui, por exemplo, o teste T e o log-rank podem ser equivalentes, entre aspas, em comparar duas amostras dentro do seu racional estatístico e dentro das suas presunções. O teste T vai avaliar a diferença entre as médias e o log-rank teste vai avaliar a diferença entre as funções que descreve
a probabilidade de sobrevivência entre os grupos. E eu queria trazer aqui, antes de começar a falar em si de alguns testes estatísticos, 3 conceitos que para mim são fundamentais para a gente entender bem o que é análise de sobrevivência. O primeiro dele é o hazard. O hazard é um conceito que ele é parecido com o conceito de risco, mas o conceito de risco não leva em consideração o tempo até a ocorrência de um evento, que o cálculo de risco é acometido sua população total. Já o cálculo do hazard vai considerar as probabilidades anteriores até o momento que está se calculando a probabilidade atual. Então, o hazard é a probabilidade cumulativa de um evento ocorrer. Vou ler mais uma vez que essa parte é importante para entender. O hazard é a probabilidade cumulativa de um evento ocorrer em um determinado tempo, considerando a sobrevivência até o momento. E o cálculo é o número de desfechos sobre o tempo até o desfecho. Já o hazard ratio, que a tradução é a razão de hazard, é exatamente isso. É a razão entre o hazard de 2 grupos. E aqui eu exemplifiquei entre hazard do grupo exposto sobre hazard do grupo não exposto. E a interpretação do hazard ratio é importante quando a gente lê evidência científica, quando a gente a produz, porque com ela é possível avaliar o quão o risco de um grupo pode ser superior ao outro, o quão o risco de um grupo é superior ao outro. E é uma forma muito mais completa de a gente analisar o risco. Já a survival function é a função de sobrevivência. E aqui eu estou trazendo um conceito bastante genérico, porque essa função que pretende descrever a probabilidade de sobrevivência pode variar muito, e vai variar muito, a depender do modelo estatístico que está sendo utilizado para construir a função. Assim, eu acredito que não vale muito a pena eu ficar detalhando sobre os aspectos de cada função, de cada teste, mas é importante a gente saber que quando falamos de um cálculo do tempo de sobrevivência, a técnica estatística que está sendo utilizada para calcular vai criar uma função que, para fazer o cálculo da probabilidade de sobrevivência, o que é o que se deseja, né? Que vai com a função de sobrevivência. Então, em muitas páginas na internet, principalmente sites que se propõem a divulgar de uma forma bem rápida, não muito ampla o conteúdo, eu encontrei uma ideia sendo passada que a análise de sobrevivência é fazer um cálculo do gráfico que representa a probabilidade de sobrevivência da amostra. E é mais ou menos isso. Só que, e esses gráficos, como esse daqui está no slide, é a melhor forma para mim para se entender o que é uma análise de sobrevivência. Porque nesses gráficos é possível a gente avaliar a direção do hazard, como foi o comportamento da ocorrência dos eventos, que são esses degrauzinhos que vocês podem ver na linha preta, e como isso foi variando ao longo do tempo. Mas é muito importante a gente entender que esse tipo de gráfico, esse daqui que apresenta uma curva só, ele representa um plot de uma análise descritiva da função de sobrevida que está sendo representada. E vai existir várias e várias formas de se fazer isso. Aqui, por exemplo, eu estou citando a função de sobrevida Kaplan-Meier, a função exponencial, a função linear de sobrevivência, aqui tem a Poisson exponencial, e cada técnica vai ter suas características. Então, a gente pode ver nessas 3 curvas, a curva preta, a curva vermelha, a curva verde, cada uma é bem diferente, e as mesas estão representando a probabilidade cumulativa de sobrevivência de uma amostra de um grupo. E eu não poderia fazer uma apresentação sobre a análise de sobrevivência e não falar da Kaplan-Meier, que é a técnica estatística, pelo que eu encontrei, mais conhecida, assim, né? Ela vai ser a técnica que vai avaliar a probabilidade cumulativa de sobrevivência, ou seja, a probabilidade de não ocorrência do desfecho de interesse do evento, vai avaliar a probabilidade cumulativa de sobrevivência a um evento dentro de um ponto em uma sequência de tempo. Ou seja, ela vai representar graficamente a probabilidade da não ocorrência de um evento em um ponto, considerando o tempo que essa pessoa, esse objeto de interesse, esteve sobrevivendo.
Essa tabela aqui é a tabela de exemplo do nosso livro base, né, que é o Critical Thinking Clinical Research, que exemplifica muito bem essa ideia do hazard, quanto à forma que a Kaplan-Meier calcula e plota o gráfico de sobrevivência. O exemplo, para quem não teve contato com a referência, ele está analisando a probabilidade cumulativa de sobrevivência de um grupo de pacientes para serem hospitalizados depois da intervenção. Eu não vou explorar muito o caso por uma questão de tempo, mas o que eu quero que notem é que na medida que os pacientes vão sendo internados, esses números em vermelho, 10, 10 mais 8, 10 mais 8, 86, ao longo dos 3 meses, a probabilidade cumulativa de sobrevivência, que é o inverso do hazard, vai diminuindo. Logo, a probabilidade do desfecho acontecer, que é o hazard, vai aumentando. Ou seja, é uma relação inversa entre esses dois conceitos, entre essas duas estimativas. E essa relação é muito importante a gente entender para quando a gente vai avaliar uma curva de Kaplan-Meier. Quando a gente pega um estudo e bate o olho no Kaplan-Meier, a gente saiba, a gente conhecendo esses dois conceitos, a gente saiba observar isso na curva. E aqui nesse gráfico, a gente pode ver um exemplo da Kaplan-Meier. Ela possui só uma linha, por quê? Porque ela é uma estimativa de apenas uma amostra, ou seja, ela está esboçando apenas uma curva de sobrevivência. Esses degrauzinhos com a seta verde próxima, ela vai representar a ocorrência do evento. Porque se a probabilidade de sobrevivência diminuiu, é porque o evento aconteceu. E no caso do exemplo, no exemplo que eu citei do livro, ocorreu uma internação. E os pacientes que não foram internados têm uma probabilidade menor de continuar sobrevivendo. Quando você olha exatamente esse degrauzinho, né? E é interessante que a gente observe que, à medida que a seta verde mostra o hazard, que à medida que a probabilidade de sobrevivência vai diminuindo, ele vai aumentando, como eu disse anteriormente. E notar que o hazard vai se caracterizar dentro da curva de Kaplan-Meier como a taxa de queda da curva. Ou seja, a probabilidade do evento acontecer vai condicionar a taxa de queda da curva. É importante a gente entender essas relações. E aqui são duas premissas da estimativa de sobrevivência de Kaplan-Meier. Ela usa apenas variáveis categóricas. É possível estimar a sobrevivência em um ponto específico do tempo. Então, quando a gente olha aqui, o tempo 5, a gente traçando uma linha imaginária, a gente vai chegar mais ou menos a 0,7, a probabilidade de sobrevivência no tempo 5. E ela não vai ser capaz, a Kaplan-Meier não é capaz de estimar o hazard ratio, obviamente, porque se eu anteriormente falei que o hazard ratio é a razão do hazard, não tem como a gente fazer uma razão dentro de uma curva só, não tem como a gente fazer esse tipo de comparação. Ainda sobre a análise descritiva das funções de sobrevivência, a mediana do tempo de sobrevivência é também uma forma muito simples de se analisar descritivamente uma função. E ela consiste em um ponto dentro de uma sequência temporal em que 50% de uma população desenvolveu um evento. E ela é interessante por permitir analisar, meio que descritivamente, a tendência em que a sobrevivência da amostra está ocorrendo no ponto em que metade da amostra já ocorreu o evento. Ok. Então, censuramento. Primeiro, eu quero pedir licença para utilizar esse neologismo, que é uma tradução meio que literal do inglês censoring. Mas eu gosto dessa tradução porque ela é bem intuitiva, assim, ela meio que já adianta um pouco do conceito. Mas o que seria um censuramento? Vou tentar dar exemplos para ficar claro. Censuramento é quando é preciso censurar um dado da análise de sobrevivência. É quando a equipe de pesquisa não consegue observar a ocorrência de um evento, seja porque ele não ocorreu ainda, ou porque ele ocorreu em um momento em que não está sendo avaliado. Aqui, por exemplo, nessa demonstração aqui,
O indivíduo D foi censurado nesse ponto, onde tem esse X aí vermelho. E ele foi censurado antes de desenvolver o evento de interesse. Aqui pode ter sido porque o indivíduo deixou o estudo e sua ausência de segmento aqui inviabilizou a equipe observar a ocorrência do evento. Já quando a gente pega o indivíduo B de bola, ele foi censurado logo no fim do estudo. Isso porque ele não desenvolveu o evento durante todo o segmento do estudo. Então, ele foi censurado. Com isso, a censura pode ser considerada uma forma de missing data, mas essa ideia de ser missing data ou não é algo bem, assim, que não tem um consenso. Eu li coisas diferentes em diferentes autores. Entretanto, o que a gente precisa se preocupar é sempre investigar a natureza da censura. Idealmente, toda censura deve ser não informativa, que é quando um dado não possui maior ou menor probabilidade de ocorrência do evento. A censura não informativa é muito importante porque ela tenta garantir que a homogeneidade da amostra ainda é viável, mesmo com a censura, mesmo com esse missing data. O contrário disso, da censura não informativa, é a censura informativa, que é aquela censura que perturba o princípio da randomização e abre a possibilidade da ocorrência de vieses. Então, a ocorrência de uma censura informativa implica em problemas importantes para a validade do estudo e para a análise do benefício da intervenção, se for o caso do que está sendo avaliado. Não passou, peraí. Pronto. E aqui eu falei conceitualmente um pouco sobre a censura, e agora eu vou falar um pouco sobre os 3 tipos principais de censura. Em alguns trabalhos eu encontrei mais tipos, só que eu não achei relevante trazer, então trouxe aqui só os mais populares. Eu vou começar com a censura à esquerda, o censuramento à esquerda, porque é o mais difícil de se entender em si. A censura à esquerda, teoricamente, acontece quando você censura um dado, quando ele aconteceu, o evento de interesse aconteceu antes do início do estudo. Só que é pouco intuitivo você entender essa relação, mas eu vou tentar dar exemplo. Digamos que você está observando o tempo observando crianças, e você quer ver o tempo até essas crianças desenvolverem habilidade. Você faz um recrutamento com as crianças, e logo no início do estudo, você percebe que algumas crianças já sabem a habilidade. Elas foram recrutadas, mas elas já sabem. Ou seja, o evento de interesse, que é o momento em que essas crianças aprendem a habilidade que está sendo ensinado, aconteceu no momento do passado. Então, você censura essa criança. E agora, digamos que dentro da janela de estudo, você vai observar essas crianças um mês sim, um mês não. E no mês não, um mês que você não está observando as crianças, uma criança desenvolveu o evento de interesse, que foi aprender a habilidade. Logo, essa criança vai ser censurada por intervalo. Porque os intervalos de observação do evento não compreendeu o momento em que essa criança teve o evento de desfecho. Essa relação de censura do intervalo pode ser inversa também, tá? E a censura direta acontece quando o estudo terminou e algumas crianças não tinham aprendido a habilidade até o fim do estudo. Essas crianças vão aprender a habilidade só depois do fim do estudo. Então, se você fosse observar essas crianças, você iria ver o evento de estudo, o evento de interesse só depois do fim. Então, você censura essas crianças também. Agora, eu gostaria de caracterizar um pouco, rapidamente, os tipos de censura direta, que a censura direta elas são as mais comuns, mais frequentes se ocorrerem. A censura direta ela pode ser dividida em 2 tipos. A censura fixa, que é que todos que não desenvolveram o evento são censurados no fim do estudo. Ou seja, todas as crianças que não desenvolveram a habilidade que estava sendo ensinada, no fim do estudo elas são censuradas. O tipo 1 aleatório é quando esse evento não é observado devido a fatores externos ao estudo. Ou seja, quando a não observação do evento de interesse não tem relação com o desenho de estudo.
Ou seja, alguma dessas crianças ela pode ter se mudado para outro país. Então, não é mais viável você conseguir observar a ocorrência ou não desse evento. Então, esse é o tipo de censura à direita. A direita aleatória, tipo 1 aleatória. O tipo 2 é o tipo de censura em que o evento não é observado porque o estudo terminou terminou antes do tempo que daria para ser observado, ou seja, ele não desenvolveu o evento, até porque o estudo atingiu seu limite. É um negócio um pouco complexo, mas digamos assim, que você recrutou 100 crianças para observar, desenvolver ou não a habilidade que está sendo ensinada. Só que você vai parar o estudo, no desenho de estudo, o estudo deve parar quando atinge 50 crianças. Então, quando chega no momento que as crianças desenvolveram, 50 crianças desenvolveram a habilidade, o estudo ele é parado, ele é cortado. Logo, todas as outras crianças que ainda não desenvolveram a habilidade, elas foram censuradas. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida para a professora. Se a senhora pudesse responder rapidamente, professora. Você está aí me ouvindo? Estou aqui. Então, pronto. É o seguinte. Eu queria saber se existe algum critério para a gente escolher a forma de tratar um dado censurado, né? Como os meninos já falaram no caso, porque eu li a respeito e eu vi que escolher um dado, ou substituir por uma média, ou por algum valor, eu não vi nenhum critério muito claro. Existe algum critério para a gente fazer essa escolha, Pro? Na verdade, uma característica central para se falar em análise de sobrevivência é a ocorrência de censura, tá? Uhum. Censura é um dos fatores principais com que precisa desses métodos. Então, não se substitui nenhum dado censurado por um valor, tá? Eu acho que tem que haver uma distinção do que se estão chamando de dados faltantes, missing data, é diferente de dados censurados. Então, a variável resposta aí, ela é um tempo até a ocorrência do evento, e eu não a substituo por nenhum valor. Eu trato essa censura dentro do método. Todos os métodos que vocês mencionaram, seja estimação por Kaplan-Meier, seja o teste Lock-Rank, seja modelo de Cox, qualquer um desses métodos, eles já incorporam a censura. Então, por necessidade, não há indicação nenhuma de substituição desses valores. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque logo no livro do texto que a gente mais utiliza, ele coloca essa possibilidade. Só que quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu vi que não tinha muito critério, então eu fiquei muito assim, ficou faltando essa ideia assim. Mas a gente pode retomar essa discussão no fim, no momento de discussão, tá, Pro? Tá certo. Então, eu já falei isso daqui, dos tipos de dado, e agora eu vou falar sobre o Log-Rank Test. E o Log-Rank Test, agora chegando no fim da minha apresentação, eu vou tratar de duas técnicas estatísticas de análise de sobrevivência que são voltadas para o teste de hipótese, ou seja, buscar detectar diferenças estatísticas entre grupos. O primeiro deles é o daqui que eu estou trazendo, o Log-Rank Test, que é um teste muito famoso, e ele é o teste estatístico em que vai comparar duas funções de sobrevivência, considerando a hipótese nula, que não há diferença entre a probabilidade de sobrevida entre as duas populações. Em termos bem chulos, a gente pode falar assim que é um teste equivalente ao teste T, mas ao invés de se comparar a média entre dois grupos, ele compara a função de sobrevivência inteira entre os dois grupos. Também eu fiquei um pouco curioso, porque existem vários outros testes, muitos outros testes de teste de hipótese. Eu trouxe só realmente um must-know nessa apresentação, então deixei muita coisa de fora. E eu vi em um fórum que existe algumas técnicas, algumas pessoas que meio que fazem uma regressão linear, utilizando um ponto fixo, ou tentam fazer uma comparação assim, pegando só em um momento, né? Então, pega a probabilidade no momento 60 das duas curvas e faz a regressão e tal, que é uma coisa que eu não vi em outros trabalhos. Então, existem essas abordagens também, essas formas de se fazer. No entanto, a diferença para
o long-range test, pelo que eu entendi, é que o long-range test ele vai estar comparando as curvas, as funções de sobrevivência por inteiro. Então, é uma análise que, pelo que eu entendi, é muito mais completa, assim, por dizer. E quanto às premissas do long-range test, as condições dele é que os dados censurados e não censurados devem ter a mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, deve-se buscar o máximo que a censura seja não informativa. O hazard entre os dois grupos deve ser proporcional, e quando eu falo proporcional, é que não esteja uma inversão, e quando a gente olha as curvas, essas curvas elas não se cruzem. Quando essas curvas se cruzam, é quando essas curvas deixaram de ser proporcionais, e aí elas já também não vão poder ser utilizadas tanto no log-rank test, tanto na regressão de Cox. E o log-rank test é um teste de distribution free, ou seja, é um teste não paramétrico que não requer um comportamento específico da curva para ser aplicado ou não. O log-rank test é apenas um teste de significância. Logo, ele não vai prover um intervalo de confiança ou um tamanho de diferença. Isso eu fiquei bastante confuso quando olhei, porque eu achava que dava para fazer análises a mais. Só que eu encontrei em um trabalho, num texto até que está nas referências, isso daí, falando que o log-rank test ele não era capaz de prover o intervalo de confiança e o tamanho da diferença. Que esses dados são vistos lá na regressão de Cox, tanto que nesse livro, assim, no manual, ele solta assim, ele coloca assim, que sempre... na primeira opção, sempre utiliza a regressão de Cox, porque o Cox vai ser mais completo e esse tipo de dado o log-rank test não vai te dar. E o log-rank test ele tem um poder maior em diferenças tardias, quando comparado ao Wilcoxon test, que é um teste de log-rank, só que ele tem pesos, então existem várias variações, como eu disse. Então, quando a gente olha aqui, nessa curva, ela seria perfeita. A partir do ponto 60, a diferença é bem estável e ela é tardia. Então, cai muito bem nesse critério de diferença tardia da sensibilidade do teste. E falando sobre modelo de regressão de Cox. Também ele é conhecido como Cox Proportional Hazards. O modelo de regressão de Cox ele vai ser um modelo estatístico de teste de hipótese análogo a uma regressão múltipla, que vai avaliar o risco relativo da ocorrência do evento ao longo do tempo. Ele vai comparar a diferença das funções de sobrevivência, incluindo as covariáveis, que foi o que eu disse lá quando a gente estava discutindo o caso. O interessante da regressão de Cox, além dos outros atributos, que eu fui meio que comentando ao longo da apresentação, é a possibilidade de você fazer o ajuste, você fazer uma análise um pouco mais completa, porque você pode colocar as covariáveis. Isso é muito interessante quando você quer avaliar o tempo de sobrevivência, ainda condicionando essa análise a outras variáveis que são muito interessantes para a sua análise, né? Então, as condições da regressão de Cox. O hazard entre os grupos deve ser proporcional, como eu havia dito, as curvas não podem se cruzar. Eu vou mostrar um exemplo lá na frente, vocês vão observar isso. As covariáveis têm o mesmo efeito em ambas as funções, e o hazard pode variar ao longo do tempo. Aqui nesse exemplo, como eu estava mostrando, esse gráfico, mostra que há duas curvas, logo, não é uma Kaplan-Meier, a gente não pode olhar para um gráfico de análise de sobrevivência e pensar que é uma Kaplan-Meier, existem vários testes estatísticos, duas curvas, essas curvas elas são proporcionais, elas não, em momento nenhum, elas se cruzam, e aqui vocês notem que ela tem essa área sombreada, que é o intervalo de confiança, que é o modelo de regressão de Cox, vai fornecer, e também o modelo de regressão de Cox, ele vai fornecer, o que é muito interessante, é o hazard ratio entre os dois grupos. E aqui algo bem simples, a fórmula que eu trouxe. É importante a gente ver aqui que o modelo de regressão de Cox, ele usa a função hazard para um tempo determinado, que é diferente de função de sobrevivência que eu vim falando aqui. Só que não é muito interessante, nessa explanação que é de introdutória ao tema, a gente ficar fazendo a diferença e tudo mais.
Então, a função do modelo de regressão vai considerar o hazard basal, vai considerar o coeficiente que mensura o efeito da covariável e as covariáveis em si. Então, Gustavo, você falou, meia hora falando, o que é que eu tenho que sair daqui sabendo? O que é que eu preciso sair, o sumo daqui? Qual é o take-home? Take-home é que a gente tem que entender que a análise de sobrevivência é um tipo de análise estatística que se preocupa com o tempo levado até o desfecho, em termos bem gerais, em linhas gerais. A gente tem que entender de forma assim, bem consolidada esses dois conceitos de hazard e hazard ratio. O hazard é a probabilidade de uma pessoa desenvolver o evento em um tempo específico, dado que ela não desenvolveu até o momento. Ou seja, a probabilidade dela desenvolver está sendo acumulada ao longo do tempo. E o hazard ratio é a razão da ocorrência do evento em um tempo específico entre os grupos. E é importante a gente saber que um dado censurado é um dado não observado. Ele deve ser assegurado ao máximo que esse dado seja não informativo. Em alguns lugares, quando eu li, quando a gente pensa em dado não informativo, requer uma investigação por parte da equipe em buscar qual foi a razão que o dado não foi observado. Foi aleatório, a pessoa mudou para outro país, então isso tem que ser investigado, porque é muito importante. Levar que a estimativa de Kaplan-Meier irá apenas descrever a função de sobrevivência de um conjunto de dados. O log-rank test deve ser utilizado para comparar o hazard de apenas uma variável de interesse, entre dois ou mais, em um conjunto de dados, e o modelo de Cox permite comparar o hazard de mais de uma variável de interesse e fornece mais dados para análise. Essas foram as referências que eu utilizei para preparar a apresentação, e essa daqui, eu convido a todos a acompanharem as redes sociais da LAC-FMB. Aqui são os QR Codes para o nosso blog, como eu citei lá no início da apresentação. O QR Code da esquerda leva até o blog da LAC e o da direita leva até a última publicação, que é minha, inclusive. Agradeço muito a atenção de todos.